Imagine um lugar que oferece dinheiro para você se casar com suas cidadãs e casas históricas por apenas €1. Parece surreal? Bem, esse lugar é a Itália. Mas o que está por trás dessas ofertas surpreendentes? Vamos mergulhar nas histórias fascinantes e nos mistérios ocultos deste país. A Itália está localizada no sul da Europa, especificamente na Península Itálica, fazendo fronteira com a França, Suíça, Áustria e Eslovênia, além de ser cercada pelo Mar Mediterrâneo, o que lhe confere uma localização geográfica estratégica e paisagens incríveis. Com uma população de aproximadamente 60 milhões de habitantes, a Itália é conhecida por ser um país densamente povoado. Suas principais cidades são Roma, Milão, Nápoles e Florença. Essas cidades são caracterizadas como centros urbanos importantes e também históricos, que atraem não apenas turistas, mas também uma população diversificada de residentes. O país possui uma rica diversidade cultural e étnica, com uma história milenar que influenciou a formação de sua sociedade e culinária únicas, sendo famosa por sua ênfase na família e na comunidade. Os italianos são conhecidos por sua hospitalidade calorosa e seu estilo de vida, que valoriza o bem-estar pessoal e o prazer na comida. Antes de continuar, deixe-me compartilhar algo igualmente intrigante. Você já imaginou poder viajar o mundo e conhecer lugares extraordinários, trabalhando apenas 5 horas por dia, no conforto do seu lar, sem ter que lidar com chefes estressantes ou trânsito caótico? E se eu dissesse que, embora não seja um caminho repleto de facilidades, é perfeitamente possível alcançar liberdade financeira sem sair de casa? Isso não é uma promessa de enriquecimento instantâneo, mas uma realidade que pode ser sua se decidir iniciar hoje. Dê o primeiro passo conferindo o link que deixei no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade. O link está disponível por tempo limitado. Corre lá! A Itália é conhecida por ser um país onde os filhos tendem a permanecer com seus pais até a terceira idade, uma realidade que é influenciada por diversas razões. Este fenômeno é uma manifestação das sólidas relações familiares e da arraigada cultura italiana, na qual a família desempenha um papel central na vida das pessoas. Muitos jovens italianos optam por não sair de casa dos pais até atingirem a idade de 30, 40 anos ou até mesmo mais. A pesquisa revela que, dentre os jovens adultos que vivem com os pais na Itália, uma parcela significativa possui empregos de período integral e poderia se sustentar financeiramente de forma independente. No entanto, eles escolhem permanecer com os pais. Essa decisão pode ser atribuída à superproteção das mães italianas, que desempenham um papel ativo na vida de seus filhos adultos, cuidando de suas necessidades diárias e criando um ambiente acolhedor. Essa relação próxima entre mães e filhos é uma extensão dos valores da cultura italiana, que coloca um alto valor nos laços familiares. Além disso, a tradição de filhos adultos que continuam morando com os pais também está relacionada a fatores econômicos. A Itália enfrenta um alto custo de vida e desafios na busca por empregos bem remunerados, especialmente para os jovens. Portanto, a combinação de laços familiares sólidos, a superproteção das mães e desafios econômicos contribui para essa tradição de filhos que permanecem na casa dos pais. Na Itália, a língua predominante é o italiano, uma das línguas românicas que possui profundas raízes nas antigas civilizações da Península Itálica. Suas origens remontam ao latim vulgar, que era falado pelos romanos comuns durante o Império Romano. À medida que o Império Romano se expandiu, o latim vulgar evoluiu de maneira única na região que hoje é a Itália, dando origem a diversos dialetos locais que, eventualmente, se unificaram na forma do italiano moderno que conhecemos hoje. O italiano é uma língua rica, influente e amplamente apreciada, carregando consigo uma herança linguística fascinante que reflete sua história única. É interessante notar que, mesmo se você não vive na Itália, o italiano pode ser uma língua útil e relevante em muitos contextos, especialmente no mundo dos negócios e nas relações internacionais. Eu, por exemplo, atualmente trabalho em francês e até mesmo em alemão, utilizando idiomas em minha profissão e até mesmo no ambiente de trabalho. Portanto, mesmo que você não resida na Itália, as línguas têm um papel fundamental em nossa vida cotidiana e podem abrir portas em diversas situações. A Itália tem um notável legado de inovação e invenção,
que deixou uma marca significativa no avanço da tecnologia e da ciência globalmente. Entre essas contribuições notáveis, destaca-se o telefone, inicialmente concebido por Antonio Meucci, um imigrante italiano nos Estados Unidos. Foi Meucci quem deu os primeiros passos na criação do telefone antes de Alexander Graham Bell aprimorar e patentear a invenção. Meucci é frequentemente reconhecido como o verdadeiro pioneiro na invenção do telefone. Outra invenção notável de origem italiana é o termômetro, desenvolvido por Galileu Galilei no século XVI. Galilei, renomado cientista e astrônomo, não apenas enriqueceu nossa compreensão da física e da astronomia, mas também melhorou significativamente a precisão das medições de temperatura, com seu termoscópio. Além disso, a máquina de escrever, inventada por Pellegrino Turri no início do século XIX, teve um impacto profundo na comunicação escrita e na evolução da escrita mecanizada. Essas inovações italianas destacam a criatividade e o talento científico, que historicamente floresceram na Itália e continuam a ser reconhecidas como contribuições inestimáveis para o mundo da tecnologia e da inovação. A culinária italiana é amplamente celebrada em todo o mundo devido à sua simplicidade, autenticidade e sabor inigualável. Dois dos destaques indiscutíveis são a pizza e a pasta. A pizza italiana, conhecida por sua base fina e crocante, costuma ser coberta com ingredientes frescos, como molho de tomate, mozzarella de alta qualidade, azeite de oliva e uma variedade de ingredientes complementares. Quando se trata de massas, a Itália é uma verdadeira potência culinária. Cada região do país possui suas próprias variações de massas frescas e molhos. A combinação habilidosa de massa e molho é uma arte culinária que os italianos dominaram ao longo dos séculos, e a pasta é uma verdadeira paixão gastronômica para eles. A Itália é, sem dúvida, o epicentro da cultura do café em todo o mundo. Os italianos são famosos por sua profunda paixão pelo café, especialmente o espresso e o cappuccino. Em quase todos os cantos das cidades italianas, você encontrará cafeterias que servem essas deliciosas bebidas. O espresso italiano é notável por sua preparação meticulosa e sabor concentrado, geralmente servido em pequenas xícaras para ser apreciado de forma rápida e intensa. Por outro lado, o cappuccino é uma harmoniosa combinação de espresso, leite vaporizado e espuma de leite, tradicionalmente desfrutado durante o café da manhã. No entanto, para os italianos, é incomum consumir cappuccino após as 11 horas da manhã. Além da excepcional qualidade do café italiano, o país também é reconhecido pela tradição social que envolve o ato de tomar café. Os cafés italianos são verdadeiros pontos de encontro, onde amigos, familiares e até mesmo desconhecidos se reúnem para uma rápida pausa na rotina diária. Essa cultura do café está profundamente enraizada na sociedade italiana, fazendo com que o ato de tomar um café não seja apenas uma questão de sabor, mas também uma oportunidade de interação social. A Itália é um tesouro de cidades históricas que narram sua rica história através dos séculos. Roma, a capital italiana, é talvez a mais icônica de todas, repleta de monumentos antigos que remontam à época do Império Romano. Entre eles, destacam-se o renomado Coliseu, um dos anfiteatros mais famosos do mundo, o Fórum Romano, que serviu como o centro político e social da Roma Antiga, e o Vaticano, um Estado independente e o epicentro espiritual da Igreja Católica. Esses são apenas alguns dos marcos que tornam Roma uma cidade histórica verdadeiramente incrível. Roma é frequentemente citada como uma das cidades mais românticas do mundo, cativando os corações dos visitantes com sua beleza singular. Suas ruas de paralelepípedos, majestosas praças e arquitetura elegante criam um cenário perfeito para casais apaixonados. Os terraços dos restaurantes à beira do rio Tibre oferecem vistas deslumbrantes do pôr do sol, proporcionando momentos inesquecíveis aos visitantes. Além de sua beleza, o fato de Roma ter uma das menores populações entre as capitais europeias contribui para um ambiente mais íntimo, permitindo que os visitantes explorem a cidade de maneira relaxada, desfrutando de aconchegantes cafés e passeios tranquilos pelas ruas históricas. Veneza é outra cidade famosa, conhecida por seus icônicos canais, que oferecem uma experiência única aos visitantes que podem explorar os charmosos bairros históricos da cidade de forma única e romântica.
O turismo desempenha um papel essencial na economia de Veneza, com milhões de visitantes vindos admirar sua beleza histórica e arquitetônica a cada ano. No entanto, a população residente de Veneza tem diminuído ao longo das décadas, devido ao impacto do turismo e aos desafios enfrentados pela cidade, como inundações recorrentes. A economia italiana é uma das maiores da Europa e do mundo, caracterizada por uma diversidade de setores que contribuem para um PIB robusto. O país é notável por sua sólida indústria manufatureira, destacando-se na produção de bens de luxo, como moda, carros de alta qualidade e produtos de design. Empresas italianas de renome internacional, como a Ferrari, a Gucci e a Prada, desfrutam de uma presença significativa nos mercados globais. Além disso, a Itália é líder na produção de alimentos e vinhos de alta qualidade, sendo famosa por suas massas, azeites e vinhos. A economia italiana também enfrenta desafios significativos, incluindo altos níveis de dívida pública, burocracia complexa e taxas de desemprego relativamente altas, especialmente entre os jovens. O país está empenhado em implementar reformas econômicas com o objetivo de melhorar a eficiência e a competitividade de seus mercados, além de realizar investimentos em inovação e tecnologia para impulsionar o crescimento a longo prazo. No entanto, enquanto a Itália busca atrair estrangeiros oferecendo casas e recursos para viverem lá, é importante destacar que nem tudo são flores. Existem desafios e questões importantes relacionadas a essa iniciativa, e é sobre esses aspectos que irei discutir agora. Você talvez já tenha se deparado com manchetes intrigantes. Cidades em toda a Itália oferecendo casas por apenas €1, ou até mesmo pagando milhares de dólares para atrair novos residentes. Mas por trás dessa aparente generosidade, surge uma pergunta fundamental. Por que a Itália está tomando essa medida e qual é a verdadeira razão por trás da necessidade de pagar pessoas para viverem lá? Ao examinarmos mais profundamente essa história, que pode parecer curiosa à primeira vista, revela-se a realidade da vida na Itália atual. Embora possamos enxergar a Itália como um lugar idílico, os próprios italianos podem discordar, pois enfrentam uma realidade econômica desafiadora que se torna cada vez mais evidente. Por que a Itália está recorrendo a esse método de atrair novos habitantes? Por que tantas casas estão vazias? E, acima de tudo, o que essa situação revela sobre a atual situação econômica do país? Essas são as perguntas que exploraremos, pois essa história já não se limita apenas a vilarejos remotos nas montanhas, mas se repete em toda a Itália, abrangendo todas as regiões e cidades, independentemente de seu tamanho. Milhões de casas vazias estão presentes na Itália, e esse número continua aumentando a cada ano. Entre essas casas, encontram-se verdadeiras joias arquitetônicas, localizadas em algumas das áreas mais pitorescas do campo italiano. Muitas delas representam parte importante do rico patrimônio cultural da Itália. Para preservar essas casas históricas, várias cidades em todo o país lançaram o que são conhecidos como programas de €1. Basicamente, esses programas oferecem casas vazias à venda, frequentemente com a intenção de atrair estrangeiros, pelo simbólico preço de €1, o que essencialmente significa que as casas estão sendo praticamente doadas. No entanto, essa generosa oferta geralmente vem com algumas condições. Geralmente, os compradores são obrigados a concordar contratualmente em investir uma quantia específica na reforma das casas, já que muitas delas permanecem vazias por longos períodos. Mesmo assim, os custos de reforma tendem a ser relativamente baixos, normalmente variando entre €20.000 a €30.000. Enquanto os potenciais compradores adquirem propriedades a preços extremamente acessíveis, as cidades locais se beneficiam ao eliminar uma casa abandonada de suas preocupações. Dessa forma, esses programas não apenas oferecem uma oportunidade única para adquirir casas históricas a preços simbólicos, mas também desempenham um papel na revitalização e preservação do rico patrimônio arquitetônico italiano. E é a partir deste ponto que a verdadeira narrativa se desenrola, questionando por que existem milhões de casas vazias e o que isso revela sobre a situação da Itália. A resposta, ao contrário da idílica paisagem rural italiana, está longe de ser bonita.
Para compreender o porquê da proliferação de casas vazias, precisamos explorar dois fatores essenciais. Duas crises que a Itália enfrenta há algum tempo sem sucesso ou melhorias significativas. A primeira crise remonta aos anos 90, quando a economia italiana praticamente estagnou e permanece em um estado de letargia desde então. Isso pode ser surpreendente, considerando que a Itália é uma das maiores economias do mundo e lar de algumas das marcas e empresas mais reconhecidas, abrangendo setores como moda, automóveis e serviços financeiros. Por muito tempo, a questão de por que exatamente a Itália deixou de crescer permaneceu um enigma. No entanto, recentemente, um destacado economista italiano desenvolveu uma teoria complexa para explicar o que ele chama de doença italiana. Essa doença não se relaciona à preguiça dos italianos, mas sim ao fato de que gestores e empresas italianas ficaram presos em uma mentalidade do passado. Ele argumenta que as empresas na Itália, historicamente, valorizaram mais a lealdade e as conexões do que o desempenho, e continuam a fazê-lo até os dias de hoje. Em uma era onde a meritocracia e o desempenho se tornaram cruciais, essa prática de priorizar a lealdade sobre o crescimento saudável começou a sufocar a economia. A incapacidade da Itália e de suas empresas de romperem com o nepotismo e se adaptarem ao século XXI resultou no país ficando para trás em relação ao cenário global. Além disso, uma série de fatores contribuiu para a complexa situação econômica da Itália, incluindo governos instáveis, um sistema legal confuso, evasão fiscal significativa e uma das maiores dívidas públicas do mundo. Ao somar todos esses elementos, começamos a entender como a Itália, que já foi uma das principais economias globais, se transformou em uma nação progressivamente disfuncional. Mas é a partir deste ponto que os problemas da Itália se aprofundam ainda mais. E se você está ansioso para entender a conexão com as casas vazias, não se preocupe, chegaremos lá em breve. Além do crescimento econômico praticamente estagnado, a Itália enfrenta persistentemente uma das mais altas taxas de desemprego da Europa ao longo de décadas, com uma média de cerca de 10 a 30% para os jovens. Isso significa que, por 2 gerações, 1/3 dos jovens italianos não conseguiu encontrar emprego. E para aqueles que conseguem, muitas vezes é necessário aceitar salários muito baixos. Essa situação, conhecida na Itália como a geração dos 1.000 euros, é motivo de preocupação, em vez de celebração. Ela se refere a uma geração de indivíduos na faixa dos 30 anos, altamente qualificados e com diplomas, que ocupam empregos de colarinho branco, mas enfrentam a dura realidade de ganhar menos de 1.000 euros por mês. Esses indivíduos estão lutando para sobreviver, lançando uma sombra sobre a visão que muitos têm da Itália como um pequeno paraíso. É importante ressaltar que a Itália tem sido consistentemente classificada como um dos países mais infelizes da Europa nos últimos anos, em grande parte devido à grave crise econômica que afeta não apenas a chamada geração dos 1.000 euros, mas também a população em geral. Portanto, em vez de surpreender, essa realidade econômica serve como uma explicação para a infelicidade que muitos experimentam no país. Agora, todos os problemas econômicos inevitavelmente têm suas consequências. E no caso da Itália, isso resultou em uma significativa fuga de jovens qualificados e ambiciosos do país. Desde 2008, pelo menos 2 milhões de jovens italianos deixaram permanentemente o país, e centenas de milhares continuam a sair a cada ano. No entanto, esse não é o único desafio demográfico que a Itália enfrenta. Além dos altos níveis de emigração, o país também está lidando com uma tendência chamada tsunami prateado. Atualmente, a Itália possui a 3ª população mais envelhecida do mundo e está envelhecendo a uma taxa mais rápida do que qualquer outro país na União Europeia. Isso, juntamente com a 3ª menor taxa de natalidade na Europa, que tem diminuído constantemente nos últimos 15 anos, resulta em uma situação em que a Itália tem cada vez menos pessoas em idade produtiva capazes de iniciar negócios, gerar valor e impulsionar a economia. Ao mesmo tempo, o número de pessoas dependentes de pensões estatais e cuidados por outros está constantemente aumentando, enquanto o número de nascimentos diminui. Enquanto muitos países enfrentam um ou dois desses desafios,
A Itália lida com a combinação de todos os três ao mesmo tempo. Isso explica por que, por quase uma década, o país enfrenta uma grande crise demográfica que se aprofunda a cada ano. Desde 2014, a população da Itália tem diminuído consistentemente em quase 200 mil pessoas a cada ano, e essa tendência não mostra sinais de reversão. Previsões indicam que nos próximos 50 anos, a população italiana encolherá ainda mais, diminuindo em 20%. Não é preciso ser um especialista para entender que essa situação representa um desafio significativo para a economia e para o próprio país. Então, como as casas vazias se encaixam nesse quadro? Devido à atual situação econômica e à crise demográfica, a Itália está essencialmente perdendo sua população. E as áreas mais afetadas são geralmente pequenas cidades e vilas, onde a maioria das casas vazias está localizada. A falta de oportunidades de emprego e infraestrutura nessas regiões torna incrivelmente difícil para os jovens encontrar trabalho e construir um futuro para si mesmos. Como resultado, eles estão deixando para trás essas vilas desertas e casas vazias, que estão sendo anunciadas como propriedades de férias à venda para estrangeiros, em uma tentativa desesperada de evitar o desaparecimento completo desses lugares. Curiosamente, ao mesmo tempo, a Itália também apresenta uma das maiores taxas de adultos que ainda vivem com seus pais. Em 2021, 70% dos italianos adultos com menos de 34 anos ainda moravam com seus pais. Mesmo na faixa etária de 30 a 44 anos, 25% das pessoas ainda residiam na casa dos pais. Embora isso seja, em parte, uma demonstração dos fortes laços familiares italianos, muitos jovens vivem com seus pais não por escolha, mas por necessidade. Devido ao alto desemprego, tornou-se cada vez mais difícil para os jovens italianos alugarem seus próprios lugares, e a compra de propriedades se tornou praticamente inacessível. Isso pode parecer paradoxal, considerando que há casas à venda por €1 em todo o país. No entanto, como não há empregos e oportunidades nas áreas onde essas casas estão localizadas, os jovens italianos não as adquirem, mesmo por €1, pois não teriam como sustentar suas vidas lá. As únicas pessoas que as compram são aquelas que não dependem de uma renda local, na maioria estrangeiros, que as utilizam como casas de férias. Embora isso não seja necessariamente um problema, não resolve os desafios subjacentes. Portanto, o programa de doação de casas gratuitas serve principalmente como um sinal do quão desesperadora se tornou a situação, enquanto a Itália luta para manter suas pequenas cidades e vilas vivas. As casas vazias são um lembrete doloroso da decadência econômica e demográfica que o país enfrenta.